Você já corrigiu hiponatremia severa na emergência? Já ficou com medo depois de ter corrigido demais ou de ter corrigido de menos? Ficou com aquela insegurança na hora de manejar esse tipo de situação? Fica aqui que o Bolos de Emergência de hoje vai dar algumas dicas práticas para o manejo da hiponatremia no departamento de emergência. Meu nome é Radamés, sou médico, trabalho com emergências e hoje vamos direto ao ponto de um assunto que é muito extenso e super complexo, mas cheio de dicas práticas. Mas antes, vai lá no Spotify, deixe suas 5 estrelas, curte e compartilhe esse episódio com seus colegas de emergência. Isso ajuda muito o nosso projeto para que a nossa informação chegue cada vez mais longe. Agora sim, vamos direto ao ponto. A hiponatremia é a principal alteração eletrolítica encontrada em pacientes internados, especialmente também em cenários de UTI, mas também pela nossa porta da emergência podem entrar pacientes com hiponatremia. E o que muita gente se esquece é que ela é muito frequente, especialmente em pacientes que estão vomitando, usando diuréticos ou até aquelas confusões sem causas aparentes. E o pulo do gato aqui não é só saber quando corrigir, mas também a forma como corrigir. Todos sabemos que a mielinose pontina é uma complicação rara, mas que pode acontecer sempre quando a correção do sódio for feita de forma inadequada. Então vamos começar com o nosso primeiro conceito. Primeiro, o número do sódio em si não vai definir o tratamento. Se você viu lá aquele sódio de 118, por exemplo, e correu para fazer uma solução salina hipertônica, vai com calma. O que importa aqui é se o paciente tem sintomas que são atribuíveis à hiponatremia, como por exemplo o rebaixamento do nível de consciência, por exemplo convulsões, náuseas, instabilidade. Todos esses sintomas vão nos orientar a respeito de uma possível origem associada à hiponatremia. Então vamos lá, a hiponatremia aguda sintomática é portanto uma emergência neurológica e nessas a solução salina 3% tem indicação, mas com doses e monitoramento correto. A correção desse quadro deve ser feita com a solução hipertônica 3%, utilizando 100 ml IV em bolos em 10 minutos. A gente pode repetir até 3 vezes se os sintomas graves persistirem. Isso deve aumentar ou poderia aumentar o nosso sódio entre 4 e 6 miliequivalentes por litro, que é o suficiente para reverter sintomas sempre quando a gente tenha sintomas graves. E, obviamente, sem correr o risco da correção excessiva. Esse valor de corte de 4 a 6 miliequivalentes por litro servem especialmente para pacientes que têm o maior risco da mielinose pontina, que são os etilistas, os desnutridos, hipocalêmicos também. Em outros pacientes, podemos ser até um pouquinho menos conservadores e colocar como objetivo até 8 miliequivalentes por litro em 24 horas. Agora, vamos falar daquela armadilha clássica, a hiponatremia em pacientes com hipovolemia, que é um erro bem comum. Paciente que chega vomitando, com diarreia, com a PA baixa e aquele sódio de 124. Aí você vai lá, faz aquela salina 0,9%, no dia seguinte subiu 14 miliequivalentes. Você fica preocupado, mas vamos lá, vamos falar o porquê que isso acontece. A hipovolemia reprime a ADH e quando você corrige a volemia, o ADH some. O rim elimina água livre e o sódio, obviamente, volta a subir e de forma muito rápida. Qual que é a solução? Vamos repor devagarzinho. Monitore de perto e esteja sempre pronto para frear essa correção se necessário. E se a subida for rápida demais, considere inclusive até desmopressina para travar o efeito da ADH. Agora, e quando é aquele famoso clássico do SIAD, ou Síndrome de Secreção Inapropriada do Hormônio Antidiurético? O paciente está euvolêmico, pós-operatório, mas com aquele sódio de 118 e sonolento. A conduta é parecida se houver sintomas graves, bolos de solução salina hipertônica, mas depois da estabilização, o tratamento é restrição hídrica e controle de causa de base. Não adianta só ficar hidratando sem nenhum critério. Mas tanto falamos da solução salina 3%, você sabe como fazer ela? Se não sabe, abre aí o bloco de notas do seu celular, pega papel e caneta e vamos lá. É simples, a gente precisa pegar uma solução salina 0,9%, retirar 55 ml dessa solução e adicionar 55 ml de sódio 20%. Lembrando que cada ampolinha dessa vem de 10 ml, então vão ser 5 ampolas e meias. E com isso chegamos a uma solução com 513 miliequivalentes de sódio,
que é o mesmo que solução de sódio a 3%, ou 3 gramas de sódio a cada 100 ml de solução. Agora, vamos supor que o seu paciente tem uma hiponatremia, porém está completamente assintomático, aquele sódio de baixo de 135. Ele está consciente, orientado, andando, com sinais vitais estáveis. Aqui o foco muda, não é mais uma emergência, dá tempo para a gente fazer um diagnóstico e um tratamento planejado. E justamente aqui é onde muita gente escorrega, que trata só o número, mas não busca a causa. Mas antes disso, vamos determinar algumas coisas importantes. A nossa hiponatremia é aguda ou crônica? Se eu tenho evidências de que ele começou há mais de 48 horas, o cérebro já se adaptou. Não tem sentido a gente correr para fazer uma solução hipertônica 3%. Agora, se faz menos de 48 horas, eu tenho a probabilidade e a facilidade de fazer uma correção um pouco mais rápida. A minha seguinte pergunta deve ser a respeito dos sintomas neurológicos. Se ele não tem sintomas, obviamente eu não preciso correr com esse paciente. Agora, se ele apresenta sintomas, a gente volta lá no princípio do nosso áudio, onde falamos a respeito do início da solução hipertônica 3%. E por último, temos que pensar a respeito do volume extracelular. Esse paciente, ele está hipovolêmico, por exemplo, com vômitos, está em uso de diuréticos, ou ele está euvolêmico, como no caso da CIAD, ou ele está hipervolêmico, como no caso de pacientes cirróticos ou em caso de ICC. Nesses casos, o nosso tratamento sempre vai dirigido à causa de base, mas sem pressa e sem correria. Bem, hiponatremia é um assunto muito comum, especialmente para pacientes internados. Vamos ficar atentos especialmente às emergências, ou seja, quando o paciente está com sintomas relacionados à queda da concentração do sódio e, obviamente, vamos descartar outras causas mais graves. Espero que essas dicas práticas tenham ajudado, especialmente para refrescar um pouco a memória de um jeito rápido e direto, como só o Bolas de Emergência sabe fazer. A gente continua se vendo lá pelo grupo e para quem não entrou ainda no nosso grupo, só mandar mensagem lá no @emergentorrada ou no @bolas de emergência ou ainda @doutorbruno_leite. Peço o link e venha fazer parte do grupo com a maior quantidade de emergencistas do Brasil.